Daniel, outra pauta que eu queria desenvolver hoje foi a visita do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, à Casa Branca. Ele esteve lá com Donald Trump. Foi uma lambeção, Daniel. Foi uma rasgação de seda. Que um é maravilhoso, o outro está fazendo um trabalho fantástico. Porque eu adoro o governo de El Salvador. Porque o Trump é o melhor presidente Trump que já existiu sabe na onde face é da El Terra. Salvador, Tanguy? O Trump sabe onde Certamente, é. claro que não, Daniel. Sabe que é para baixo. É México, né? É E Grande sabe que México ali. o cara tá fazendo um monte de cadeia, né? Isso é bom, né? O Trump também Cadê? pensa Cadê? isso. É. Inclusive, foi exatamente isso que o Trump falou. O Trump disse que pretende deportar quantos imigrantes for possível para El Salvador. Importante lembrar que tem um acordo entre Estados Unidos e El Salvador para que os Estados Unidos peguem pessoas deportadas para qualquer lugar que seja, de qualquer lugar que seja, e mandem para El Salvador. E El Salvador está construindo prisões. Aliás, o Donald Trump disse que gostaria de ajudar El Salvador a construir mais prisões. Então, o Donald Trump disse que se as leis americanas permitirem, ele gostaria que os Estados Unidos pagassem pela construção de mais prisões. Agora, um dos grandes temas, Daniel, que foi debatido e que tem sido debatido ao longo desses últimos dias é o caso de um dos deportados, né? Um dos caras que foi preso nos Estados Unidos, foi deportado para El Salvador, um cara chamado Kilmar Abrego Garcia. Qual é a questão dele? Ele é um salvadorenho, então ele é um cidadão de El Salvador, que foi preso e deportado para El Salvador. O problema é que, aparentemente, ele foi preso por engano. Ele não estava ilegal, ele tem visto de trabalho e foi enviado para El Salvador. O governo americano diz que, olha, tenho sérias desconfiança aqui, tenho provas e tal, de que ele é membro de uma gangue, mas, ao que tudo indica, não há provas nesse sentido. E aí, um juiz nos Estados Unidos determinou que o senhor Kilmar Abrego Garcia seja repatriado. Então, essa foi uma ordem dada por um juiz americano para o executivo dos Estados Unidos. A questão, Daniel, é que quando a gente fala sobre política externa, a gente está falando sobre uma prerrogativa do presidente. Então, o assessor, inclusive, do Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado, disse que nenhuma corte tem o poder de forçar políticas de relações exteriores ao governo americano. E a coisa se complica ainda mais, Daniel, porque é um salvadorenho em El Salvador. Então, basicamente, Daniel, o Nayib Bukele não tem nenhum interesse de gerar esse constrangimento para o Trump de pegar esse cara e mandar de volta. Mas o fato, Daniel, é que isso está gerando protesto nos Estados Unidos, inclusive parentes do Kilmar Abrego Garcia estiveram na frente da Casa Branca hoje, durante a visita do Nayib Bukele, para protestar contra a deportação dele. Duvido que esse cara volte, né? Mas é apenas mais um sinal. Aliás, tenho certeza que tanto o Trump quanto o Bukele estão muito satisfeitos com o desfecho dessa história, de que pessoas serão mandadas para El Salvador. Não tentem entrar nos Estados Unidos, porque o seu destino vai ser esse, você vai acabar parando em El Salvador, uma daquelas mega prisões construídas no país caribenho. No país centro-americano, perdão. Tanguy, você tem mais alguma pauta ou vamos para a geleia da Shakira de hoje? Eu tenho uma pauta rápida, Daniel, só uma coisa que eu queria desenvolver aqui muito rapidamente. Tivemos ontem eleições no Equador e tivemos a vitória do presidente, né? O presidente conseguiu a sua reeleição, que é o Daniel Noboa. Importante lembrar, Daniel, que o Daniel Noboa ele tinha sido eleito para um meio mandato, né? Então a gente tinha tido um presidente que era o Guilherme Lasso. O Guilherme Lasso ia ser derrubado e ele acabou invocando aquela chamada morte cruzada, né? Que é um dispositivo que a Constituição equatoriana garante, que ele renuncia e dissolve o parlamento. Então houve uma nova eleição e o Daniel Noboa foi eleito apenas para completar o mandato do Guilherme Lasso. Então ele foi eleito naquele momento, agora ele consegue finalmente um mandato pleno para ele. Ele foi eleito com 56% dos votos contra 44% da Luísa Gonçalves. Luísa Gonçalves é uma herdeira política do Rafael Correia, e a questão, Daniel, é que a Luísa Gonçalves não reconheceu o resultado da eleição. Segundo o partido dela, houve a maior e mais grotesca fraude da história do país. Então temos um cenário de tensão eleitoral bastante grande, né? Não houve o reconhecimento da candidata derrotada. É importante notar que o Daniel Noboa também tampouco é um cara muito popular. Basicamente, ele surfou numa onda de anticorreísmo, né? Então, a imagem do Rafael Correia no Equador é uma imagem muito desgastada e tal. Então, rola ali uma junção de forças contra a candidata do Rafael Correia.
basicamente o Daniel Noboa, ele se elege muito com uma pauta de combate à violência, né? Que a violência é a prioridade dele, que ele vai pegar duro com a violência. E, de fato, Daniel, a taxa de homicídios diários no Equador, ela baixou de inacreditáveis 22 diários para 19 diários. Lembrando que é um país pequeno, né? Então, quando se fala em 22 homicídios diários caindo para 19, é um número muito alto. Mas a questão, Daniel, é que a violência no início desse ano, ela aumentou muito. Entre janeiro e fevereiro, Daniel, a gente está falando sobre 1.529 mortes violentas, o que dá uma média de 26 mortes violentas por dia. Ou seja, baixou para 19, mas já aumentou de novo para 26. Daniel Noboa está longe de ser um político carismático e tudo. A gente tem um país em recessão técnica, né? No ano passado, o PIB do Equador recuou 0,4%. Há apagões constantes, né? A gente chega a ter 14 horas sem luz por dia em determinadas regiões do Equador. Isso leva, portanto, a uma corrosão horrorosa dos empregos, do poder de compra, né? Você tem, de fato, uma situação muito difícil no Equador, uma disparada do custo de vida, e esses são os desafios, portanto, que Daniel Noboa vai ter daqui para frente, somando-se, portanto, a uma certa instabilidade política, visto que, como eu disse, a oposição não reconheceu a legitimidade da eleição. Vamos ver no que vai dar isso agora, Daniel Souza.